Olá pessoal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai estar vendo junto o que são as Fair Value Gaps, conceito extremamente útil e utilizado dentro do ICT Concepts e é uma base para muitas coisas. Então fica aqui nesse vídeo que você vai aprender exatamente o que é uma Fair Value Gap de acordo com a ICT. Simplesmente, uma Fair Value Gap é um padrão, digamos assim, de 3 candles, onde a gente tem um candle de expansão no meio. Um candle de expansão seria um candle grande, ok? E a Fair Value Gap surge a partir do momento que o pavio inferior do candle, posterior ao da expansão, não encosta no pavio superior do candle anterior da expansão. Vocês vão entender quando eu passar o slide. Mas perceba que a gente tem esse espaço aqui, esse espaço retangular. Perceba onde um pavio não encosta com o outro. E a única coisa que a gente tem é o corpo dessa vela aqui. Aqui a gente consegue enxergar isso melhor. Agora eu já tracei a nossa Fair Value Gap. E bom, pode ver o pavio aqui com esse outro pavio. Esse espaço que fica aqui no meio a gente chama de Fair Value Gap. E no caso da venda também é uma Fair Value Gap. Olha só, uma Fair Value Gap de baixa. A gente tem esse pavio aqui que não encosta com esse pavio. Eu não quero que vocês se preocupem em como que os candles se formam, em quais as cores ou nos outros pavis. Por enquanto, preciso que vocês foquem apenas na Fair Value Gap em si, em como ela se forma, como que ela aparece no gráfico. A gente não vai estar adicionando nenhum outro conceito aqui ou nenhuma outra lógica operacional. Esse vídeo é para iniciantes aprenderem o que é uma Fair Value Gap. Então, uma Fair Value Gap é isso, é essa lacuna aqui. Bom, vamos focar então na Fair Value Gap de alta. E segundo a YCT, ela se chama BC. BC é uma Fair Value Gap de alta. É o nome da Fair Value Gap de alta. Porque entendam bem, a Fair Value Gap é qualquer um dos dois. É aquela de alta ou é aquela de venda. Tanto faz. As duas são Fair Value Gaps. Mas o que define se uma é de alta ou de baixa, a gente vai chamar a de alta de BC, que significa Buy Side Imbalance e Sell Side Inefficiency. Ok? Então a gente vai tirar esse side aqui, fica Buy Imbalance, Sell Inefficiency. BC. BISI. Buy Imbalance, Sell Inefficiency. Ok? Que significa o quê? Que a compra aqui nesse movimento, ou seja, o movimento da compra superou em muito o movimento da venda. Então, segundo a ICT, a gente só ofereceu compras aqui. A gente só ofereceu desse ponto até esse ponto. A gente só ofereceu compras. Então a gente teve um desequilíbrio no preço. Por isso que é chamado de imbalance. Imbalance significa desequilíbrio. Então, a gente teve um número exacerbado de compras, enquanto a gente teve uma ineficiência na ponta vendedora. Uma ineficiência que não foi suficiente para segurar todas essas compras. Então, por isso que o preço sobe de maneira abrupta assim, e deixa essa Fair Value Gap, esse BC, pra gente. Aqui a parte de cima dela é a nossa Fair Value Gap High. E aqui, esse outro pavio é a nossa Fair Value Gap Low. Então a gente vai dividir também a Fair Value Gap em sua parte mais aqui em cima, que é o high dela, o topo dela. E a parte mais baixa, que é esse outro pavio, o low da Fair Value Gap. Agora uma CB. CB é o contrário de busy. Por quê? Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Sell Imbalance, Buy Inefficiency. Se a gente tirar o side, Sell Imbalance, Buy Inefficiency, SIBI, CB. Ok? E é aquele padrão, mesmo padrão, uma Fair Value Gap. A gente dá o nome de CB para uma de baixa. Tá? E aqui percebam que a gente tem simplesmente uma inversão nos papéis. Agora a gente tem o programa da venda, a movimentação de venda,
as vendas sendo mais fortes, ou seja, causando um desequilíbrio no preço. Então é sell imbalance. E buy inefficiency, uma ineficiência por parte da compra, que não consegue absorver todas essas ordens vendedoras. Então deixa essa lacuna. O ICT, na verdade, ele não utiliza da nomenclatura de ordens vendedoras, compradoras e do volume como oferta e demanda. Mas eu estou usando isso aqui para poder ficar mais simples, ok, nesse vídeo. Então, se tiver alguém mais avançado aí e quiser me atacar, entenda que eu estou dizendo isso apenas para poder ficar mais simples. Mais para frente a gente vai entender isso. Bom, também compreenda que a gente tem aqui o que? Um BICE, né? Uma Fair Value Gap. A gente pode chamar só de Fair Value Gap, não tem problema. A gente tem uma Fair Value Gap aqui. E normalmente, pessoal, aonde que ela aparece? Olha só, ela aparece. Agora, olhando a nossa última aula, as nossas últimas 2 aulas, a gente sabe o que é um swing low, o que é um swing high, né? Normalmente, quando a gente forma esse range aqui, que a gente já viu também, olha só, que é de um fundo a um topo, então, ou seja, um range que o fundo vem primeiro e depois o topo, normalmente, durante essa movimentação, por ela ser da compra, né? Por ela ser uma movimentação de compra, aqui pelo meio dela, a gente costuma ter Fair Value Gaps. Ok? Então, no meio de um swing low, de um swing high, a gente costuma ter uma Fair Value Gap. Uma BC nesse caso, uma Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Uma Fair Value Gap de alta, chame como você quiser. Ok? E aqui eu não quero que você foque, será que ela vai voltar para lá? Ou se isso aqui serve como uma região de compra? Não vamos discutir isso nesse vídeo. Vamos focar simplesmente no que é e como a gente identifica. Então, normalmente aqui no meio a gente vai ter essa Fair Value Gap. Então, eu mostrei para vocês o padrão, né? Como ela se forma. E aqui aonde ela se forma, ok? Então, normalmente as BC se forma assim. Já a CB, que é o contrário, também é o contrário. Normalmente a gente forma quando a gente tem um topo e a partir desse topo a gente, olha, faz uma movimentação forte da venda para baixo. E aí a gente deixa um fundo aqui. A gente já viu isso. E aí no meio, normalmente, por essa movimentação rápida, abrupta ali no programa da venda, a gente tem, olha só, nossa CB. Beleza? Então não tem muito segredo. Já aqui no gráfico agora, eu não quero que vocês se preocupem com outras Fair Value Gaps ou como que elas, ou o que acontece com elas, se não tocar, se tocar, se romper, enfim. Vamos focar aqui só em identificar elas, ok? Bom, aqui eu demarquei nesse gráfico, ela é no meio, tá vendo? Desse swing high aqui. Então a gente tem um topo, um swing high, e a gente tem um swing low. E aqui no meio deles, a gente tem um padrãozinho de 3 candles, tá vendo? Vendedores. Mas precisa ser vendedor? Não, esse aqui poderia ser comprador, por exemplo. Depois esse aqui expandido o suficiente para baixo. Para que esse pavio aqui não encoste com esse pavio. Isso já cria um CB. Então a gente tem a Fair Value Gap Low, a Fair Value Gap High. Ok? E aqui você consegue identificar essa Fair Value Gap no meio, normalmente, desse movimento. Que é da venda, do programa da venda. Então a gente tem o quê? Uma Fair Value Gap da venda aqui. Agora aqui a gente tem outro exemplo. E percebam que a gente tem exatamente a mesma coisa. O padrão ele se repete. Aqui a movimentação da venda, a gente tem um topo. A gente expande para baixo, deixa um fundo. Aqui pelo meio a gente tem uma Fair Value Gap. Nesse caso aqui um CB, uma CB. Uma Fair Value Gap de venda, basicamente. Tá vendo? Aqui, padrãozinho de 3 candles. Agora aqui no exemplo da compra, a gente tem o swing. Opa, aqui tá errado, swing low, né, pessoal? A gente tem um swing low aqui, ok? E aí a gente expande para cima, deixa um swing high. E aqui no meio dessa movimentação, como você pode ver, por ela ter essa movimentação rápida, então considerem isso, as Fair Value Gaps elas são deixadas em movimentações rápidas, porque elas mostram desequilíbrio no preço. Aqui a gente tem a nossa Fair Value Gap, okay? Que é o quê? Uma BC, né? Porque é da compra. Agora aqui nesse outro exemplo, a gente tem, novamente, esse aqui eu não marquei, o fundo aqui,
o topo aqui, vocês conseguem perceber isso sem a necessidade das marcações, né? Eu também não preciso apontar onde que é o low e o high, só de colocar um retângulo, você já consegue ver exatamente aonde é o low e aonde é o high dessa Fair Valley Gap, dessa BC. Aqui que se formou no que? No programa da compra. Aqui a gente teve uma CB, tá vendo? Aqui embaixo a gente teve uma CB e foi isso. Nesse exemplo aqui a gente teve esses dois CBs, depois essas duas BCs aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por você ter assistido. Se isso aqui foi útil para você, considere deixar o like e se inscrever. E é isso. Valeu, falou e fui.